Lá do interior, como disse Padre Zezinho, né, onde a religião ainda é importante. Tem uma canção muito forte do Padre Zezinho que diz assim: se lá alguém passa em frente à matriz, se benze e pensa em Deus, e não tem vergonha de ter fé. É interessante. E esse interior é Paripiranga, uma cidade já circunvizinha à cidade de Simão Dias. Porém, eu sou natural de Simão Dias, eu sou sergipano, né? Eu nasci em Simão Dias, mas fui criado pela Bahia, por assim dizer, lá com meus pais, Raimundo e Luciane. Sou filho único, sem irmãos, sem irmãs. É uma falta que eu sempre tive, mas Deus tem os seus modos de escrever e nós muitas vezes não sabemos ler o que Deus escreve, mas sempre é o bom para todos nós. E desde sempre nutri esse desejo do religioso, né? Venho de uma família católica, uma família tradicional católica, participava das missas, da catequese, fiz a primeira comunhão, como todos, crisma, e depois, aos 12 anos, eu me tornei coroinha. Acho que é um dos melhores tempos também da minha trajetória enquanto adolescente. Foi esse momento que Deus me deu a oportunidade de cuidar do sagrado e também ali me inteirando enquanto pessoa, me inteirando enquanto cidadão, enquanto ser pensante, por assim dizer. E com 12 anos, como qualquer outro adolescente, vivi minha vida normalmente, dentro da possibilidade da dignidade. Aos 17 anos eu entrei no seminário, me senti chamado ao sacerdócio, respondi, é Deus que chama, é Deus que nos orienta. Mas é interessante que diante do chamado de Deus ao sacerdócio, Deus até hoje nunca me tirou o desejo de ser pai. É interessante. O desejo da família, o desejo da esposa, por assim dizer. Mas é uma convivência que temos que viver. É a renúncia para abraçar algo. Não se pode casar na igreja, né? Então... Padre, é muito interessante, né? Que quando a gente sempre brinca aqui, né? Quando o senhor nos concede entrevista aqui, aí, padre, a gente vai trazer uma polêmicazinha, né? É o polêmico, uma né? polêmicazinha, né? Mas hoje a gente ia falar da quase paróquia, um clima bem leve e tal. Aí o senhor já me entra com isso aqui, né? Não é. Que nunca perdeu o desejo de ser pai, de ter uma família. Como é conviver com isso, né? Porque as pessoas acham que, é padre e perdeu o desejo de tudo, né? Só tem vontade de ser padre. Como é isso? Não é um passe de mágicas, né? Deus, quando nos chama, Deus nos chama homens. Então, com a possibilidade também de constituir uma família, de ter filhos, de ser responsável. Então, isso Deus não tira. Por mais que a gente peça em oração ou algo semelhante, muitos padres já convivem com isso normalmente, outros já até superaram esse desejo, essa vontade. Mas eu falo de mim, eu falo da minha experiência enquanto pessoa, porque cada qual reage de um modo, né? Então, eu tenho essa graça, que é de ser sacerdote há 5 anos, graças a Deus, administrando, sendo sinal de Deus, sendo presença de Deus, administrando a vida, os sacramentos, falando de Jesus. Mas esse desejo, ele não foi tirado, né? Ele não foi tirado, a gente convive com esse desejo e transfere para o cuidado com os fiéis, cuidado com a igreja, o cuidado com o povo, a responsabilidade enquanto moral católica, né? Então, a vida doada ao altar, doada ao povo. Então, se a gente transfere esse cuidado que teríamos com uma mulher, com uma família, com filhos para a igreja, nós estamos transferindo aquele afeto, aquele lidar para a instituição que é santa, porque foi Jesus que fundou quando chamou Pedro, e é pecadora porque é formada por cada um de nós. E muitos membros deram a vida por Jesus, são os santos, né? Aqueles que se assemelharam a Jesus, e outros também com relação às suas fraquezas, os seus erros, infelizmente mancharam um pouco a mácula, a imagem da igreja. Mas a igreja vive, e esta barca que está aí há 2000 anos anunciando, hoje somos nós que estamos guiando, na pessoa do Papa Francisco, nosso bispo Dom Guido, nós sacerdotes, mas depois de nós virão outros, e assim a igreja vive e continuará até o dia que Deus quiser. Muito bem, padre. Antes de vir a Jeremoabo, o senhor começou sua vida em Abaré ou passou por outra paróquia? Pronto, então entrei aos 17 anos no seminário, lá em Paulo Afonso, morei lá 1 ano em Paulo Afonso. Depois eu fui, no ano de 2012, eu fui para Feira de Santana. E lá eu fiz a faculdade de filosofia, a faculdade de teologia.
as duas formações necessárias, básicas para o sacerdócio. Depois o padre ele tem a liberdade de fazer outros cursos. Mas basicamente a filosofia e a teologia, essa dimensão da fé, a teologia é a dimensão da razão. Então o discurso do padre ele é embasado na força de Deus, é claro, na ação do Espírito Santo, na fé e na razão. Uma fé racional, não uma fé fanática, uma fé ao pé da letra que muitas vezes nos tira a possibilidade de pensar ou discordar. Ninguém discorda de Deus. Deus é Deus. É sumo bem, como diz a filosofia. Já para não fugir dessa questão, perdão de interromper, padre, as duas necessárias, né, filosofia e teologia. Isso. Como é que vocês, padres, né, se sentem quando vê aí algumas pessoas rebatendo, vocês estão blasfemando, vocês não estão sabendo o que é que estão dizendo, depois de ter estudado tanto? Falta filosofia, né? Porque é a mãe das ciências. Todos nós sabemos disso. Da filosofia nasce as demais ciências. Na Grécia, quando os pais da filosofia, aí vamos pegar Aristóteles, Sócrates, Platão, esses homens começaram as indagações a partir do porquê. Então a igreja, ela nunca desprezou a sabedoria. Porque esses homens, Platão, Aristóteles, Sócrates, que são os primários na filosofia, e todos aqueles que vieram depois deles, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e contemporânea, todos eles buscaram uma verdade. E já para nós, a verdade não é como na filosofia, um conjunto de ideias prontas, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então esses homens também de alguma forma buscaram Jesus, mas não conheceram. Então a Igreja Católica, desde os primórdios, não desprezou a filosofia. Por quê? A filosofia nos ajuda a pensar, a discernir, a argumentar. E nos ajuda a descobrir a beleza de entender a teologia. Por que se faz filosofia antes da teologia e não teologia antes da filosofia no seminário? Porque o indivíduo ele chega no seminário, ele chega muito verde. Então ele chega com muitas fanatismos, às vezes, vem com uma fé muito precisada de um amadurecimento. Então a igreja tome filosofia, tome o curso inteiro para você entender a visão de mundo e ali a gente consegue entender a beleza de Deus que age nos porquês da vida. Então quando a gente vê aí alguns discursos religiosos muito embasados em um fanatismo, muito embasados também ao pé da letra no que o texto sacro vem a nos dizer, é porque faltou filosofia. A Igreja Católica, como mestra, ela nos orienta a entender isso. Luiz, você sabe, mas Paulo Gomes, aonde nascem as grandes universidades? Por exemplo, qual é a primeira faculdade no mundo? Os historiadores que estão aí nos ouvindo, professores de história, podem até dizer, não, o padre está falando mentira, não é verdade não. Aonde é que nascem as primeiras universidades na Idade Média? Ao lado das catedrais. Por quê? A palavra catedral vem de cátedra, cadeira. Então ali o bispo, que era um douto em filosofia, em teologia e nas ciências, nas artes, sentiu a necessidade da catequese. Então nas goteiras da igreja nascem as primeiras universidades. Em que tempo? Na Idade Média. Muitos historiadores têm um preconceito muito grande, eu não sei como é essa questão aí de ensino médio, que os professores às vezes destilam ódio à instituição católica, que é a igreja, mas a cultura ocidental, ela foi formada praticamente com o auxílio da Igreja Católica. Não tem como negar. Não tem. Isso é história, isso está registrado no tempo. Então, a Igreja Católica sempre amou o saber como um dom de Deus. Então, resumindo, terminei minha filosofia, minha teologia lá e fui enviado para a cidade de Macururé, paróquia do Senhor do Bonfim, onde eu fui enviado ainda como seminarista, isso no ano de 2019. E lá eu passei um período, até eu ser ordenado diácono em Paulo Afonso, em maio de 2019. Em setembro eu fui enviado para Abaré. Aí em Abaré eu fiquei diácono um tempo, depois fui ordenado padre, na minha paróquia de origem, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Paripiranga. E ali eu fiquei um ano em Abaré, 2019, de setembro até dezembro de 2020, onde eu cheguei aqui na paróquia de São João Batista. E como o senhor recebeu a notícia que seria enviado para Jeremoabo? Mais uma polêmica aí agora para nós, né? Então eu estava fazendo um caminho muito bom lá em Abaré. A casa paroquial
ela tinha poucos metros do Rio São Francisco. Então nós tínhamos um trabalho com jovens, no tempo da pandemia também. Nós tínhamos um grupo de jovens lá que nós falávamos de Jesus, íamos para o rio. O rio ficava a pouco tempo, a poucos metros da paróquia, também da casa paroquial. Então, só para mostrar um pouco do lúdico também. O padre não é aquele só o rígido, mas com os jovens nós fazíamos um itinerário de uma evangelização diferente. Aproveitávamos a beleza natural do rio e falávamos ali de Deus e também tomávamos ali um banho de vez em quando naquele rio. E a pastoral em Abaré era muito tranquila, 32 comunidades. Então eu estava há um ano em Abaré, estava me acostumando, começando a conhecer as pessoas pelo nome, começando a interagir nas comunidades. Aí Dom Guido disse, preciso de você lá em Jeremoabo. Aí eu disse, não, Guido, não dá para ir não. Só que a gente não pode resistir ao bispo, né? Não pode desobedecer. Ainda tentei, digo, Dom Guido, me deixa aqui um tempinho para a gente trabalhar um pouco mais na paróquia, estou recente. Ele disse, não, preciso de você lá em Jeremoabo. E era um contexto muito difícil porque a pandemia estava em alta e existia também outros problemas de ordem pastoral. Então foi um desafio muito grande aceitar a proposta do bispo, mas aceitei, cheguei aqui em dezembro, salvo engano, no dia 22 de dezembro, véspera de Natal, ainda com suspeita de Covid na época, né? Fiquei isolado ainda uns dias. Então, de lá para cá, graças a Deus, já são 4 anos aqui. Cheguei em dezembro de 2020, mais o padre José Nemésio. O padre João Batista Ferreira chegou em fevereiro de 2021. Ele é o pároco, eu era o vigário. Então ele chegou em fevereiro, mas eu fiz o papel de João Batista, né? Preparar os caminhos para o padre João aqui chegar. E graças a Deus até agora, com o padre João, fizemos uma boa pastoral, uma boa evangelização, uma boa parceria. Existe uma amizade e um respeito muito grande entre padre João e eu. Fora essa situação da Covid, quando você chegou aqui, alguma outra dificuldade? Adaptação com relação ao lugar? Sim, porque em Abaré eu tinha 32 comunidades, então eu tinha uma rotina muito leve de evangelização e de cuidado. Quando eu cheguei aqui em Jeremoabo, 88 comunidades. Então, as minhas missas, que eram 3, 4 missas por semana, eu passei a celebrar 14, 15 missas. Então isso é desgastante. As distâncias também, né? Muito árduas. E também muitos problemas de ordem pastoral, questão administrativa. Então pegamos uma paróquia aqui com uma situação muito complicada no início. Mas graças a Deus, com muitas coisas boas também, e conseguimos desenvolver. Mas o que mais me chamou a atenção e também o desgaste foi a rotina. Desgastante. 3, 4 missas por dia, às vezes 5, né? Tanto o padre João como eu. Em Abaré eu tinha uma missa por dia, no máximo 2 no domingo. Então a gente pegou uma paróquia extremamente grande, porque só em território ela é quase né, metade, posso estar falando besteira, mas é uma grande parte do estado de Sergipe. Então nós temos aqui mais de 5.000 quilômetros, né, quadrados. 4.600 e alguma coisa. Pronto, né? quase 5.000. Então, e a gente roda tudo isso aí. Padre João e eu, e as estradas nos oferecem muitos desafios, riscos. Tivemos muitos problemas com carros quebrando, né, com muitas situações que, com a graça de Deus, vencemos e estamos aí. A enchente também, né, padre? É. Aquela situação, né, que o carro ficou aí submerso, né? Eu fui celebrar na região ali do Brejinho. Brejinho, e estava indo para a região da Canabravinha dos Valentes, como dizem, né? Canabravinha da Quixabeira. E estava chovendo, aí chovendo bastante, aí depois serenou, eu digo, vamos embora. Aí, como eu já tinha passado naquela travessia uma vez, inventei de passar de novo, a água levou o carro, me deixou vivo, graças a Deus. O material a gente recupera e o carro não era nem meu. Na verdade, o padre não tem carro, é da paróquia, né? Mas esse carro era das freiras que nos ajudam aqui. Mas o carro a gente consegue e a vida não. Então Deus permitiu que o carro fosse e eu ficasse. Mas tem muita coisa positiva, né, padre, aqui? Tem. Quais o senhor gostaria de destacar? Tem muita coisa. A alegria das comunidades, da pertença ao Evangelho, à paróquia. Existe um amor muito grande pela igreja.
existe também uma doação das lideranças. Nós temos hoje um bom número de catequistas, nós temos um bom número de ministros da palavra que nos ajudam aos domingos em suas comunidades, ministros extraordinários da comunhão. A recepção também, com relação à cidade, existe, claro, as dificuldades, mas existem muitas coisas que nos ajudam a entender que vale a pena continuar, vale a pena ser feliz, vale a pena optar por esta doação. Muito bem. Pode falar ainda em polêmica, padre? Vamos lá. Ou pode pular aí para a puder quase responder, paróquia? vamos lá para a polêmica logo, né? Falando ainda nas dificuldades, o senhor passou por situação um tanto quanto atípica ano passado, né? O nome do padre José Neto estava aí, acho que nos 4 cantos da cidade, aí nos grupos da vida de WhatsApp, né? Principalmente por aquele momento, aquele período político. Como o senhor pôde assimilar aquilo tudo? Pronto, uma das grandes dificuldades, acredito eu, a Igreja Católica, ela não tem partido. Padre Neto também não. Então nós passamos por muitas dificuldades com relação ao período eleitoral, que toda a vez que eu levantei a voz, eu não levantei a voz defendendo partido ou pessoas partidárias. Eu levantei a bandeira da igreja para que a igreja tivesse a liberdade de expressão, como sempre teve. Infelizmente, eu fui mal interpretado, né? Não usei de politicagem, não usei de uma afetividade ou algo do tipo, não. Eu defendi a igreja e os seus interesses. E, infelizmente, por parte de poucos eu fui mal interpretado, porque nós temos que entender uma diferença de política e politicagem, né? Então, foi um episódio um pouco desgastante, mas graças a Deus já superado. Hoje, as pessoas que às vezes criticaram algo do tipo, já são as pessoas que dizem: eita, padre, estava certo, foi assim mesmo, infelizmente aconteceu. Então é o momento de nos unir, é o momento de entrar em comunhão, de nós não podemos nos dividir entre nós, somos todos irmãos. E o padre, ele não tem partido, a igreja não tem partido, a igreja, o partido é Jesus, é o Evangelho. E com relação agora, entrando aí na quase paróquia, o que significa esse momento aqui para Jeremoabo? O termo quase, na nossa concepção, diz assim, ou é ou não é, né? Mas dentro da dimensão eclesial, que é o órgão que organiza toda a questão interna da igreja, através do direito canônico, o quase paróquia é apenas um início do que ela já é. Então a dimensão de quase no nosso vocábulo, no dicionário, quando entra no vocábulo eclesiástico, ela não tem o mesmo significado. Não significa que é ou ainda não é. O quase porque ela está em processo, mas ela já é paróquia. Ela goza de todos os direitos e deveres da paróquia de São João Batista, que já tem mais de 300 anos de existência. Agora, por que o quase? Porque Padre Neto está aí, sem secretaria paroquial, Padre Neto está aí sem uma estrutura ainda da casa paroquial, sem móveis na casa paroquial. O mecanismo, por assim dizer, burocrático da paróquia, documentações de sacramentos, prestação de contas do que entra e do que sai, ainda está em andamento. É muito complexo isso internamente? Um pouco, porque nós devemos uma transparência muito grande com o povo, do que entra, do que sai, os seus dízimos, os seus ofertórios, porque assim, na mentalidade de alguns, dízimo, ofertório, vai tudo para o bolso do padre, e não é. Né? Então nós temos hoje uma transparência de que tudo que entra na igreja nós mostramos para onde vai e o que se faz com aquele valor que se entra. E também nós temos um dever com o povo, mas um dever antes com o povo nós temos um dever de transparência e de consciência com o próprio Deus. Porque quando você doa o seu dízimo, você consagra a Deus o que Ele próprio lhe dá. E também nessa dimensão de transparência com a cúria, que é o organismo onde funciona a sede da diocese e onde o bispo tem ciência do que acontece ou deixa de acontecer na paróquia. Então, como a quase paróquia de Rosa Mística, ela ainda está nesse processo, então por isso o termo, quase paróquia, que é relativo. Pode ser que daqui a 2, 3 meses a gente já consiga ter a máquina andando e funcionando. Questão de prestação de contas, questão de comunicação com as comunidades, a casa paroquial, a secretaria paroquial enquanto espaço geográfico, o sistema que nos ajuda a entender melhor
a prestação de contas que liga a cúria e a paróquia. Pode ser que a gente consiga antes de 2 meses, pode ser que a gente consiga depois de 1 ano, 2 anos. Então isso vai depender muito da ação, da disponibilidade e da compreensão do nosso povo, das 30 comunidades. Quando eu disser assim, a casa paroquial está pronta, o Padre Neto está morando na casa paroquial, que não é minha. O padre que vai me substituir, daqui a alguns anos, se Deus quiser, ele vai ter a paróquia pronta. O Padre Neto agora é o desgaste do pedir, né, do fazer a campanha, que desgasta o padre e desgasta também as pessoas que escutam, né? O padre só pede, o padre pede demais, essas coisas todas, né? Eu já estou acostumado porque meu nome é Pede Neto, não é mais padre, né? Pede Neto, pede, então não é para mim. Porque existe uma diferença, não quero aqui criticar nenhuma outra instituição, falo da Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma diferença. O dízimo, o ofertório, as doações que se entra, você sabe para onde vai. Por exemplo, nós tivemos agora uma campanha que era para uns reparos urgentes, necessários, para os reparos da Igreja Rosa Mística. Tudo que entra, está entrando, saindo, e em breve nós vamos fazer a prestação de contas. Vai estar no mural da nossa igreja. Então, tudo que vocês doam, tudo que vocês estão aí se empenhando, através do Pix, através da doação pessoal, você está ajudando não o Padre Neto. O Padre Neto é um facilitador. Você está ajudando a igreja. Agora, assim, nós estamos em um mercado da fé que se banalizou muito, né? Esses dias eu vi uma liderança aí, não preciso citar nome ou algo do tipo, dizendo assim, rapaz, a igreja aplaudiu ele, não era igreja católica não, denominações outras aí. Aí ele disse, não, olha, Deus não precisa dessas palmas não, aí não, viu? Deus precisa do seu dinheiro, passe logo o cartão aqui. Isso foi uma manifestação religiosa, um líder religioso. Então, essas pessoas, elas maculam a necessidade da igreja. Enquanto existem homens e pessoas, mulheres também muito sérios, que realmente empregam o que precisam, o que recebem de doação. Padre, o senhor tocou num ponto até interessante e curioso, né? Aqui em Jeremoabo, pelo menos, não se vê máquina de cartão nem chave Pix para você pagar o seu dízimo. Por que isso não acontece? Olha, a questão da... Porque assim, as entradas são poucas, né? Então, a chave Pix, ela facilita muito a nossa interação e doação. Mas existe algum impedimento na Igreja Católica? Não, que só uma questão de organização interna. Entendi. Lá na Rosa Mística nós já estamos vendo essa questão. Padre, eu quero doar pelo Pix, a igreja ainda não tem. Mas nós estamos pegando ainda, que não é normal, a igreja, enquanto paróquia, vai ter a sua conta, toda a sua autonomia, mas por enquanto a gente está pedindo um Pix em nome de pessoas que fazem parte do conselho, que são pessoas de confiança e que prestam contas. Mas o Pix ele facilita muito, mas o que eu quero dizer aqui é a banalização do pedir, sabe? Então muitos usam a fé como um mercado, um emprego, e prejudica nós, padres. Eu vi esses dias alguém que postou sobre assim, os altares viraram balcões. Em vez de falar do verbo, que é Jesus, a palavra, se fala de verbas. Aí eu fui rebater, me senti no direito de dizer algo sobre. Eu digo, olha, eu falo de minha experiência pessoal. Tudo que eu peço é para a igreja. Está empenhado aí na paróquia. Assim foi para a igreja São João Batista, junto com o padre João Batista. E assim é para a igreja quase paróquia Rosa Mística. Muito bem, o nosso querido Pedro Santo está na audiência, ele está trazendo um dado importante aí com relação à dificuldade em virtude da extensão aqui do município de Jeremoabo, né? A área do estado de Sergipe é 21.938 km². A área total de Jeremoabo é 4.267. Jeremoabo corresponde a 20% de todo o estado de Sergipe, né? Poço Redondo tem uma área de 1.202 km² e é o maior município da área de Sergipe, né? De Sergipe. Ou seja, Jeremoabo corresponde a 20% de todo o estado de Sergipe. Não é brincadeira não, né, padre? Não. Obrigado, Pedro Som. Obrigado, Pedro, e obrigado pela audiência. Vamos seguindo aqui com a nossa entrevista. Nosso tempo está correndo. Padre, tem um ouvinte aqui, né? Porque assim, eu acho que eu vou abrir um dia aqui, só eu acho 2-3 horas, só pra gente receber perguntas de ouvinte, a gente entrar em polêmicas, né? Você quer responder essa pergunta ou quer falar da posse?
Vamos responder logo a pergunta. Pronto, então de modo vamos lá. breve. Eu já gosto dele. Vamos lá. Padre, eu gosto do Padre Neto justamente por isso, que ele não arrega, né? Vamos não lá. arrega, né? A participação do nosso amigo Domingos, né? Domingos Carapinas, né? Eu acho que é o Domingos Pintor aqui. Boa tarde, Luiz e Paulo. Ele diz, quero dizer ao padre que dessa entrevista, que como também eu sou conhecedor da palavra de Deus, não posso deixar uma falha aí, né? Quando ele fala que a Igreja Católica foi criada por Jesus, qual na verdade não foi, e ele sabe. E acho que ele sabe disso. Pois bem, pois é bom que ele deixe claro para todos a verdade e não o que foi criado por homens. Obrigado. Gosto muito dele, conheço de longe em redes sociais, mas dentro dos conhecimentos da verdade não podemos falar em verdade, pois Deus é a verdade. Como é o nome dele? Domingos. Domingos, vamos lá. Obrigado pela participação. Essa pergunta ela é complexa, mas eu vou pelos dados históricos. Nós temos hoje 2025 anos. E esse calendário ele é cristão. E ele foi composto, assim entende, do ano zero, aonde Jesus ali nasceu. Salvo engano, porque são muitas informações e eu estou muito também preocupado agora com essa posse, com essas coisas todas. Mas eu não vou lembrar agora o nome do Papa que compôs o nosso calendário, que é cristão. Então eu vou dar aqui, não quero rebater, porque nós não temos tempo para isso. Mas eu vou defender a minha fé, que tem 2025 anos de existência. Assim como quero defender o seu modo de crer, cada um diante da sua possibilidade de argumentação. A Igreja Católica, antes do ano 1000, só existia ela. A grande divisão, o grande racha, ele vem em meados do ano 1000 da era cristã. A Igreja do Oriente, a Igreja do Ocidente, onde o Papa governava de um lado, e do outro lado, a igreja que era governada por uma liderança ortodoxa. Certo? No ano 1500, eu sou muito ruim de data, viu, Luiz? Eu sou muito ruim de data, deve ser a idade, né? No ano 1520 e alguma coisa, acontece por Martim Lutero, padre agostiniano, formado em filosofia e teologia, o racha dos protestantes. Martim Lutero, ele não concordava com algumas coisas que ele tinha razão. Martim Lutero, naquele tempo, se ele tivesse ouvido a igreja e ficado com a igreja não teria tido nenhum racha. Mas ele não aceitou a orientação, porque nossa Igreja Católica, Domingos, e todos que nos escutam, nós temos uma hierarquia, ordem sagrada, palavra vinda do grego, Papa, bispos, padres. Então, o padre Martim Lutero, agostiniano, ele estava certo em algumas coisas, muito certo. Ele coloca as 91 teses e a prega na catedral, na porta da catedral, como um sinal de rebeldia. Estava certo em algumas coisas que a igreja corrigiu depois. Mas ele foi muito rebelde quando ele não aceitou coisas que já eram óbvias. Nós temos na história da Igreja Católica 21 concílios. O que é o concílio? É quando os bispos do mundo inteiro, de Pedro até Francisco, se reuniram. Então os grandes rachas, ano 1000, ano 1500, até então, meu irmão, não tinha outra igreja. Era a Igreja Católica Apostólica com sede em Roma. Igreja Católica significa universal, apostólica porque vem dos apóstolos instituídos por Jesus, romana porque a sede está em Roma. Por quê? Pedro morreu lá. E a igreja não despreza ou tem ódio a esses lugares como tragédia, mas recorda como um nascimento. Por isso, em Roma está a nossa sede. Então, é uma questão histórica. Tu és Pedro, sobre você eu vou construir a minha igreja. Convidou os 12 e a Igreja Católica nasce ali. Agora, eu não tenho como debater com você, que agradeço a participação, na rádio, né? E também eu, Padre Neto, eu evito esse tipo de embate. Eu prefiro que você viva a sua fé do jeito que você é, e eu vivo a minha, com a minha convicção de que, de fato, é a igreja fundada ali. Mas nós estamos em um mundo que não aceita verdades absolutas. Cada qual tem sua verdade e defende sua verdade. Eu estou aqui defendendo a verdade de 2025 anos, que tem o direito de ser respeitado.
assim como você, que nos falou, que participou conosco, tem direito a discordar e também tem direito a ser respeitado. É um tema muito complexo que eu não gosto mais de debater, porque assim me cansa. E é uma questão histórica, cultural. Não tinha outra igreja não, até o ano 1000. Depois do ano 1500 e pouco, vem Martim Lutero, padre agostiniano. E depois dele aí vem os calvinistas. Aí vem tantos outros que não eram para evangelizar na época. É porque discordavam dos reis, que eram católicos. E eles infiltraram a religião protestante, não pelo evangelho, mas para derrubar os reis católicos. Vamos estudar história, é muito bom, eu gosto. Muito bem, 13 horas e 11 minutos. É importante também, né? Quando você está acompanhando uma entrevista, você ouça atentamente, né, o que é que o entrevistado está falando, ele está respondendo, ele está questionando, né? Eu recebi a mensagem aqui agora, né, de um ouvinte, né, que não colocou nenhum nome, mas o padre quer ser pai, profissão boa. Em nenhum momento o padre Neto aqui falou que quer ser pai, né, padre? Você falou em algum momento aqui que queria ser pai, padre? Não, eu falei que esse desejo Deus não tirou, né? Mas eu sou padre, né? Esse desejo ele continua, mas transferido no cuidado com os fiéis, com o povo. E a palavra padre, ela vem do latim, língua mãe da língua portuguesa, que significa pater, que significa pai. E pai de todos, né? Chamado a criar unidade entre nós. Luiz, vamos falar dessa posse aí, vamos viu, lá, Luiz, que o tempo está correndo. Olha, daqui a pouquinho, né, você que está aqui perguntando, daqui a pouquinho teremos a matéria ainda com o nosso repórter Reginaldo Alves, né, a respeito do acidente que aconteceu, o trágico acidente que aconteceu ontem lá no município de Antas, ali nas proximidades do povoado do Essés. E aí, como estão os preparativos, padre, a expectativa para a posse aí da quase paróquia Nossa Senhora Rosa Mística? Muito bem, depois de você botar as polêmicas aí, né? Ainda tem mais, né? Mas deixa vai ter depois. outras oportunidades aí, né? Vamos fazer um podcast aí depois. Então, muito obrigado a participação de Domingos, de Pedro Som, de todos aqueles que fizeram a sua interação. Muito bem. Amanhã às 19 horas, convido você, sua casa, sua família, para se fazer presença e presente. Não vamos nos dividir enquanto comunidade. A divisão que acontece da paróquia São João Batista e a paróquia Rosa Mística é para nos ajudar a evangelizar melhor, para chegar até você de uma forma melhor. Então, a divisão, falo do que eu falei com relação a quase. Quando a gente vai lá num dicionário e a gente procura divisões ou divisão, a gente tem uma concepção, dividir, separar, enfim. Mas na divisão na Igreja Católica é o contrário, é o inverso, é um paradoxo, por assim dizer. Então, é o dividir para chegar mais próximo. Padre João, com o Padre Silvanildo, irá continuar cuidando do povo de Deus da paróquia São João Batista. O Padre Neto vai cuidar, com a graça de Deus, do povo pertencente à nova paróquia. Então, agradeço também ao Padre João pela humildade e pela recepção, pelo cuidado também. Agradeço ao Bispo, Dom Guido, porque assim, Luiz, a paróquia não é do Padre não, Paulo Gomes, a paróquia é do Bispo. Mas como o Bispo não pode estar em todas as paróquias, ele designa um pároco, um administrador, para cuidar. Mas a paróquia é do Bispo. Então a gente cuida do que é dele. Que diante de Deus, com 2000 anos de tradição, a igreja bebe de 3 fontes, terminando. Sagradas Escrituras, tradição de 2000 anos e magistério. Essas são as fontes da Igreja Católica. Então, a sucessão apostólica aconteceu quando Jesus chamou os apóstolos, instituiu, e os bispos, para nós, eles têm a sucessão apostólica. Vem dos apóstolos, por isso igreja apostólica. Né? Apostólica. Então, assim, a quase paróquia está em preparativos. Vamos acolher você da sede, acolhemos você da área rural, acolhemos você de outra cidade. Venha junto participar. E quero também agradecer a você que está ajudando, colaborando, rezando. Não importa a doação. Não importa a doação. Do menor valor ao maior. O dinheiro não é meu, não, Padre, gente. na questão da divisão no que diz respeito às comunidades. Sim. Né, como é que vai ficar essa divisão? Pronto. Quais comunidades vai abranger aí vão abranger aí a questão da quase paróquia e posteriormente, com certeza, paróquia Nossa Senhora Rosa Mística? Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, ela fica na cidade, ela fica com o bairro Manuel Dantas, fica com Espadoada de cima e Espadoada de baixo, um entroncamento que tem 2 comunidades, Santa Luzia e São Cristóvão, e a própria área da paróquia, que é o bairro João Paulo II, isso na cidade. Na área rural, o setor do Sertão, que compreende Canché, Cabeça do Boi, Icozeira, Água Branca, Brejo Grande,
Brejinho de Cima, Brejinho de Baixo, Carnaíba, Várzea Grande, Brancos, Adriana, Canabravinha dos Candis, a área do Sertão. Se eu esqueci alguma, desculpe que agora eu estou com a cabeça muito cheia, né? E da região lá da Sirica, nós temos Sirica, Serra do Noel, Siriquinha, Lagoa do Inácio, Juazeiro dos Capotes, Casinhas, Baixa da Quixaba, Tranqueira, nós temos Juazeiro dos Capotes. Então nós temos 30 comunidades ao todo. Se eu esqueci alguma, ninguém fique com raiva ou alguma coisa, mas é a região da Sirica, é a região do Sertão. Com então, os bairros aqui. Em outras palavras, do lado de cá da Rosa Mística, essas comunidades aí da área rural, quase paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística. Isso. Já fazendo do uma referência... canal para cá. Isso, a divisão é o canal. Do canal para cá, ou seja, essa região aí de Malhada Vermelha, região de Riacho, Monte Alegre, paróquia Lagoa Escondida, Lagoa do Mato. Né? 47 comunidades ficaram ainda com a paróquia São João Batista. E 31 com a paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. Muito bem, então para reforçar, padre, amanhã... Às 19 horas, você que nos acompanha... Outra coisa, Luiz, nós queremos agradecer a todos. E aqui eu peço licença porque interpretem bem o padre. Não quero aqui ser mal interpretado, não quero que ninguém fique com raiva ou algo do tipo. Todos nós precisamos nos unir. A paróquia só consegue andar se a gente tem união. Então você do bairro João Paulo II, vamos voltar à igreja. Vamos participar. Às 10 horas da manhã será aos domingos a nossa missa. E também teremos uma outra missa às 7 horas da manhã na quinta. Então, bairro João Paulo II, as pessoas que fazem caminhada, que vão trabalhar. Então, às quintas-feiras, 7 da manhã, nós teremos uma missa. No máximo 20, 30 minutos, uma missa ali. Você comunga, faz a experiência de Deus e vai para o seu trabalho. Né? Então, é uma opção a mais. E aos domingos, às 10 da manhã. A tradicional do sábado continua? Não. No sábado não tem mais missa na Igreja Rosa Mística por conta que eu vou estar nas comunidades. Então, do sábado vai para o domingo, às 10 horas da manhã. Então, meu muito obrigado. Já é hora de se despedir, né, Luiz e Paulo? Muito obrigado pela disponibilidade. Nós ganhamos... faltando alguma coisa lá, padre, ainda? Muita coisa. Mas faça o pé de neto, né? Faça aí o seu pedido. No finalzinho, né? A gente pede, né? A gente vai pro chora, né? Então, quero agradecer a Deus a oportunidade, a responsabilidade de ser o primeiro administrador, ao bispo, Dom Guido, a Padre João, a todos. Agradeço também a minha família. Deve estar nos escutando lá em Paripiranga, viu? Meu pai e minha mãe. Então, agradeço a você que doou, viu? Muito obrigado. Convido também todos da nova paróquia a se tornarem dizimistas, porque o dízimo você consagra a Deus o que Ele lhe dá. E você sustenta a sua comunidade. Você não dá dinheiro ao padre, não. Você sustenta a sua comunidade. Por exemplo, você não fala de Jesus, mas eu vou celebrar a missa na Sirica, vou celebrar a missa no Canché. Com o seu dízimo, eu tenho capacidade de manter o carro, de manter a estrutura para chegar até lá. É tão ruim falar de dinheiro, sabe? Porque o dinheiro está tão banalizado, mas também o evangelho, a evangelização não consegue circular sem um carro, sem uma manutenção. Então, muito obrigado a você. Quero aqui convidar a Polícia Militar para se fazer presente. Foi mandado um ofício para o comandante. Agradeço a disponibilidade também da polícia. Mandei também um convite para a Guarda Municipal, na pessoa do comandante Júlio César. Então, preciso de vocês para manter a ordem, a segurança, para que dê tudo certo neste evento. E quero aqui agradecer, na pessoa de João Batista Melo Carvalho, prefeito desse município, que está nos ajudando na logística. Nós temos aí 4 carros, 4 ônibus, um que vai sair às 16 horas do Canché, pegando essas pessoas aí da região, vamos lotar o ônibus. Outro ônibus às 16 horas da Água Branca, outro ônibus às 16 horas da Sirica e outro ônibus às 16 horas da Lagoa do Inácio. Eu fico triste porque, assim, nós não temos como passar em todas as comunidades. Mas o ônibus vai ter os pontos aonde o pessoal pode ir. Então, se o ônibus não vai passar na sua comunidade, não fique com raiva do padre, não fique com raiva de ninguém, não. É porque não tem condições. São apenas 4 ônibus para 30 comunidades. E graças a Deus nós temos esses 4 ônibus. Não é? Então, vamos valorizar esta oportunidade. A Prefeitura também nós agradecemos pelo cuidado ali nas dependências da praça,
né, da Rosa Mística, a limpeza, a questão da iluminação, que melhorou muito. Então, para não citar o nome de todo mundo, na pessoa de João Batista Melo Carvalho, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E lembrando que aqui não é politicagem, né, para não ser mal interpretado de novo. Né, então, toda a benfeitoria do município é para todos, é para o povo, é para o bem comum. Muito obrigado, Padre Neto. Sucesso aí, que Deus dê muita sabedoria, muito discernimento nessa nova empreitada aí, tá ok? A gente agradece e já eu faço outro convite aqui para mais polêmicas a gente debater aqui. Na hora, eu vou me preparar antes. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz. Valeu, Padre.